Não, não! Você prometeu. Nadia estava indignada, se soltando dos braços de sua professora, mas foi firmemente segurada por Kate. Ela sussurrou em seu ouvido: acalme-se, idiota, ninguém precisa de um temperamento assim. Mas desse jeito, seu irmão pode viver com uma família e talvez até ter sucesso neste mundo. Não, você não pode fazer isso, você prometeu que nunca nos separaríamos. Nadia mordeu a mão de sua professora e correu em direção aos portões, onde um casal casado estava tentando colocar à força um menino chorando de cerca de 5 anos dentro de seu carro. Ele estava debatendo seus braços e pernas e gritando: Nadia! Nadia! Finalmente, a mulher perdeu a paciência e deu um soco no rosto do menino. O homem segurou o braço dela e perguntou: o que você está fazendo? Mas ela mesma já estava assustada e agarrou rapidamente o peito do menino, enquanto Paul permanecia assustado e em silêncio. O homem o colocou rapidamente no assento e o prendeu com o cinto de segurança. O carro estava prestes a partir quando Nadia finalmente chegou lá. Ela agarrou o retrovisor e algo mais, e o carro, ganhando velocidade, arrastou a garota. O motorista a viu perfeitamente bem, mas não parou, esperando que ela se soltasse do carro. A mulher no banco de trás olhou horrorizada enquanto Paul gritava e batia com os punhos na janela. Finalmente, o homem abaixou o vidro e jogou a garota para longe do carro com força. Nadia caiu, batendo a cabeça dolorosamente, e o carro acelerou e desapareceu atrás das casas. Nadia, você está bem? Sua professora e o diretor do orfanato correram até ela. Nath olhou em silêncio para o local onde seu irmão tinha sido levado. Eles acabaram em um orfanato após um incêndio. Nadia conseguiu tirar seu irmão pela janela, pois o fogo demorou mais para chegar ao quarto deles. Ninguém mais foi salvo. Eles ficaram no hospital, inicialmente, até foram colocados no mesmo quarto, pois Nadia não soltava a mão do irmão nem por um segundo, e ele sempre se agarrava a ela, chorando. Eles procuraram por parentes por um longo tempo, mas não encontraram nenhum. Então foram enviados para um orfanato. No primeiro dia, Nadia fez um escândalo, ou melhor, Paul chorou, e Nadia gritou e xingou o diretor do orfanato: não podemos ser separados, você sabe disso. Como você não consegue entender? O diretor explicou: aqui no orfanato, temos nossas próprias regras. Paul tem que compartilhar um quarto com os meninos, e você com as meninas. Mas Nadia continuou insistindo: não podemos ficar separados, temos que estar juntos. Kate suspirou cansada e disse: eu também não entendo o que você está tentando alcançar. De qualquer forma, as coisas não acontecerão do seu jeito. Repito, há regras aqui. Não separamos irmãos e irmãs. Nadia olhou para o diretor questionando: é mesmo? Você quer que eu mostre as regras? Mas talvez depois, quando você estiver um pouco mais calmo. Nadia assentiu, segurou a mão do irmão e o levou para o lado. Ela sussurrou algo para ele, e por um longo tempo Paul ouviu atentamente, apoiou a cabeça no ombro dela e então se afastou para perguntar algo a ela. Nadia assentiu, e depois de um momento de reflexão, Paul também assentiu. O diretor suspirou aliviado. A partir desse dia, Paul e Nadia viveram em quartos separados. Eles só eram separados à noite, quando Nadia estava na aula. No entanto, Paul, que estava prestes a completar 5 anos, parecia ter um relógio interno. 10 minutos antes de sua irmã chegar em casa, ele já estava esperando. Da escola, ele pressionaria o nariz contra a janela, os professores apenas balançavam a cabeça. Eles haviam testemunhado todo tipo de coisa, mas essa era a primeira vez que viam um vínculo tão forte entre um irmão e uma irmã. E então, aquelas pessoas apareceram no orfanato. Pessoas vinham com bastante frequência, mas assim que essas pessoas chegaram, elas imediatamente começaram a focar em Paul. Nadia não estava preocupada porque a diretora havia prometido firmemente a ela que eles não seriam separados. Nadia, precisamos comer, disse a professora, enquanto o médico ficava ao lado da cama dela. Já haviam se passado 2 dias desde que ela havia se levantado, comido ou bebido algo. Não estava claro se ela estava dormindo ou não, ela simplesmente não se movia. A situação havia chegado a um ponto crítico. Temos que fazê-la se levantar, disse a professora, olhando para o colega dela, e a ajudou a voltar para a cama com firmeza. Por um momento, a menina sentou-se,
mas então seus olhos rolaram para trás e ela desmaiou. 10 minutos depois, ela estava sendo levada em uma ambulância. Ela nunca voltou ao orfanato. Ela foi enviada para outro lugar, onde crianças com vários problemas de saúde viviam. Nadia não conseguia mais falar quando saiu das paredes do orfanato. Ela já sabia perfeitamente bem que nada de bom a aguardava. Mas Nadia não conseguia sequer imaginar as provações que a vida havia preparado para ela. Primeiro, ela tentou descobrir algo sobre Paul. Ela não conseguia explicar nada com palavras, apenas por escrito. No começo, riram dela na instituição e, depois, a mandaram para um hospital psiquiátrico. Lá, Nadia passou quase um ano como uma criança selvagem, porque tentou provar com suas palavras ininteligíveis que ela era normal. Ela não era estúpida, gesticulava, atacava a equipe, balbuciava e cuspia. Como ela poderia se expressar, se ninguém lhe desse papel e uma caneta? Uma enfermeira idosa teve pena dela e começou a alimentá-la e ensiná-la a ter sentido e razão. Se você não pode fazer algo, então não enlouqueça, não avance às cegas. Dê um passo atrás, pense e, então, faça tudo certo. Você já é estranho o suficiente. E não se ofenda, mas todas as pessoas mudas parecem estranhas, e com agressão por cima. O que você está tentando provar? Vovó Teresa disse muitas coisas, algumas eram sábias na opinião de Nadia, enquanto outras não, mas ela ouviu atentamente. Ela ouviu e absorveu como uma esponja, porque ninguém havia lhe dado a sabedoria da vida antes. Quando foi libertada daquele lugar, pois aquela instalação de tratamento era pouco diferente de uma prisão, ela prometeu a si mesma que pensaria 7 vezes antes de fazer qualquer coisa. Mas ela falhou novamente. Por mais 3 anos, ela lutou por habitação. Os funcionários, sabendo que ela não podia falar, simplesmente a passavam de um para o outro, até que Nadia ficou zangada e começou a escrever para todas as autoridades. Funcionou, ela foi ouvida. Mais do que isso, deram a ela não apenas um quarto, mas um pequeno apartamento em um complexo recém-construído. Aparentemente, eles queriam que ela não tivesse mais nada do que reclamar. Ela conseguiu um emprego como faxineira na estação de trem e começou a viver sua vida lentamente. Foi difícil no começo, porque seus colegas riam dela, mas depois tudo mudou, e eles até se tornaram amigos. Nadia, fique um pouco mais hoje, disse o gerente a ela. Ela assentiu, mas olhou para ele com uma expressão suplicante. Temos alguns convidados ricos aqui que reservaram várias mesas de uma vez, e, como você sabe, eles são verdadeiros bagunceiros, sempre fazendo uma bagunça que precisa ser limpa. Nadia sorriu. O dono do restaurante sempre falava as coisas pelo nome. A noite estava relativamente calma, e Nadia relaxou um pouco. Ela sempre se sentia ansiosa quando havia muitos convidados, afinal, ela não podia explicar a todos que as palavras não obedeciam a ela. Pessoas um pouco embriagadas inevitavelmente a bombardeariam com muitas perguntas. Hoje, o grupo parecia não ser tão jovem, todos tinham menos de 30 anos, se não mais velhos. A garçonete apareceu na porta e disse, Nadia, alguém quebrou um copo acidentalmente lá. Nadia pegou suas ferramentas e foi para a área de jantar. 2 homens estavam em pé perto da mesa, rindo alto. Nadia baixou a cabeça e começou a limpar os cacos de vidro. Quando estava prestes a sair, de repente, um dos homens pegou a mão dela. Espere um pouco, mulher, responda a isso. O que veio primeiro, o frango ou o ovo? O outro homem balançou a cabeça. Você é um tolo, Paul, por que está incomodando as pessoas? Mas o homem com o terno caro balançou a cabeça com desdém. Ele estava bem embriagado. Não, eu realmente quero saber a opinião de um estranho. Nadia olhou silenciosamente para o chão. Por que você está quieta? Paul explodiu em risos. Ele não estava acostumado a ser ignorado, especialmente por uma faxineira. A garçonete imediatamente correu até eles. Pare, ela é muda. Paul ficou parado por um momento, virou bruscamente Nadia em sua direção. Muda? Por que você não disse? E Nadia olhou nos olhos dele. Ela ficou pálida, como se fosse desmaiar a qualquer segundo. O jovem parou de sorrir. Ele também a olhou atentamente. A mulher de repente estendeu a mão e acariciou suavemente sua bochecha, exatamente como costumava fazer quando era muito jovem. Um silêncio mortal tomou conta do lugar. Paul tossiu,
Então, muito incerto, ele disse, Nadia. Nadia correu para os braços dele e começou a chorar, enquanto Paul a abraçava suavemente, virava-se e a conduzia para a saída. As pessoas permaneceram atônitas e em silêncio. Então, o homem com quem ele havia discutido pareceu recobrar o juízo e perguntou, alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui? Mas ninguém respondeu nada. Apenas uma garota do grupo, que planejava se casar com Paul, pegou o casaco dele e correu para fora. Ela era a única que sabia que Paul não era filho biológico do empresário local. Os três caminharam pelo calçadão. Paul tinha uma garrafa de água mineral nas mãos, na esperança de recuperar a compostura. Foi assim que tudo aconteceu. Meus pais adotivos imigraram para o exterior, deixando seu negócio para mim. Agora eu expandi e vivo muito bem, embora não pudéssemos nos amar de verdade durante todo esse tempo. Fingíamos que estava tudo bem. Como você esteve, Nadia, e por que você tem problemas de fala? Nadia pegou um bloco de notas e escreveu, é uma longa história. Paul a abraçou fortemente. Nós não estamos com pressa para lugar algum. Eles se sentaram no parque até amanhã. Paul lia atentamente várias vezes o que Nadia escrevia. Ele se levantava, dava algumas voltas ao redor do banco, sem reprimir suas expressões, liberando um pouco de tensão, e depois se sentava novamente e continuava a ler as letras que ela havia escrito. Quando o dia amanheceu, ele se levantou. Na verdade, estou congelando e não entendo por que ainda estamos sentados aqui. Por que não estamos em casa? Sua noiva riu. Você está certo, na verdade, em casa é muito mais quente. Nadia também se levantou. Ela não queria deixar Paul ir, mas entendia que ele tinha uma vida completamente diferente agora. Ela o abraçou e começou a caminhar pelo caminho. Ele a olhou com surpresa e, em seguida, alcançou-a. Nadia, para onde você vai? Ela rapidamente escreveu, casa. Ele suspirou e disse, sua casa é onde fica a minha. Graças à sua avó Teresa por cuidar de você, mas você não voltará mais lá. Nós estamos indo para casa. Temos tantos planos, e a primeira coisa que faremos é restaurar sua capacidade de falar. Nadia olhou nos olhos dele por um tempo e, em seguida, começou a chorar. Paul disse, você me disse que é vergonhoso chorar quando tudo está realmente bem para você. Paul sorriu. Isso foi a única coisa que ele lembrava sobre Nadia, mas também, é claro, o imenso, o maior amor. Vários meses se passaram. As garçonetes irromperam no escritório do dono do restaurante, exclamando, ah, você precisa ver isso. Assustado, ele se levantou e não entendeu imediatamente o que havia acontecido. Nadia estava sentada em uma das mesas, com seu irmão. Ela olhou para ele e sorriu. Quem poderia imaginar que aquela mulher bonita era a mesma Nadia, a faxineira? Olá, Nadia. Honestamente, estou chocado, você está maravilhosa. Muito obrigada. Os olhos do dono do restaurante se arregalaram de surpresa. Nadia sorriu ainda mais. Aconteceu que Paul resolveu meu problema imediatamente. Estou tão feliz, tão feliz. Ele se aproximou da porta, e Paul disse, tenho a sensação de que ele voltará. Nadia perguntou, por que você acha isso? Sua voz tremeu, atraindo. Paul a olhou surpreso. Nesse momento, o dono do restaurante apareceu novamente ao lado deles. Ah, talvez você não se importasse de ir ao cinema comigo? Nadia. Paul virou-se para o lado para que ninguém notasse seu sorriso. Aqui chegamos ao fim de mais uma história em áudio. Deixe seu comentário, dê seu like, se inscreva e ative o sininho.